Você perdoaria um membro do partido nazista caso você soubesse que ele se arrependeu e que ele não participou diretamente, ou seja, que ele não colocou a mão na massa ali diretamente naquelas atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu? Pois é, essa questão delicadíssima foi colocada para nós no filme Sete Anos no Tibete. Este filme é baseado em um livro que tem o mesmo nome. E aqui a gente já tem que fazer uma observação, porque como a gente sabe, quando um filme é feito a partir de fatos reais que foram colocados num livro, ele pode ser transformado em uma obra ficcional a depender do nível de condensação de significado simbólico que seja inserido nesse filme. E é justamente esse o caso que se deu com Sete Anos de Tibete, que será o nosso objeto de estudo hoje. O filme começa com uma cena bastante escura e de repente uma fumaça branca vai aparecendo, iluminada, e vai formando umas imagens. A gente escuta o retumbar de um trombone que remete a algo divino, e finalmente a imagem se condensa, mas ela se materializa em tecido. E aqui já tem dois pontos que a gente tem que prestar atenção, que é a própria figura que se forma e o tecido. A figura já diz bastante. Nós vemos ali o eixo que conecta o plano da realidade pura ao plano da realidade natural. Vemos o Monte Nero, em cima Adi Buda, embaixo Buda e no meio uma espiral, fazendo esse eixo de descida e de subida também, que vai ser mostrado pela câmera, porque quando a câmera vai deslocando para o lado, nós vemos que não é apenas um tecido, e esse tecido não é um tecido qualquer. Esse tecido é um dos três tecidos que constituem o teto da cabana, onde está ninguém mais, ninguém menos do que Dalai Lama, com 4 ou 5 anos de idade, diante de uma fila imensa de peregrinos que estão trazendo presentes de todos os cantos. E desses presentes haverá um com quem ele fará uma conexão afetiva muito maior, que é uma caixinha de música, e que tem um significado todo especial nesse filme, perpassando o filme inteiro, de início ao fim. A câmera, então, muda. E nessa mudança ela nos mostra que o acampamento está no topo de uma montanha, e no trajeto da câmera nós vemos aparecer as montanhas mais altas ainda, e no final, o céu, completando assim a descida e a ascensão entre esses dois planos. E a próxima cena, qual é? Nós vamos direto para uma discussão de casal no banco traseiro de um carro. É Henrik Herr, o nosso protagonista, discutindo com a sua esposa, Ingrid, gestante de 8 meses e que vai ter o filho dali a um mês. E não consegue entender como Henrik foi capaz de aceitar o convite do regime nazista para participar da 5ª expedição para tentar alcançar o cume do 9º maior monte do mundo, que é o Nanga Parbat. As 4 expedições anteriores falharam e dos membros, 11 morreram. Tudo bem, Henrik é um campeão olímpico, é um superatleta, um herói nacional, uma celebridade, quase que um super-homem ali. Mas o risco é muito grande e existem outras variáveis envolvidas. Mas o que magoa Ingrid, além de tudo isso, é o fato de que ele não queria aquela criança. Pilotando o carro está Rost, um personagem que aparece pouquíssimo no filme, mas constitui uma das chaves principais para que nós possamos extrair toda a riqueza do significado simbólico que está subjacente a esse filme. O carro encosta e aí Henrik sai do carro, puxando Ingrid pela mão, sai empurrando as pessoas que estão na estação ferroviária como se não fossem ninguém, como se fossem insetos, dizendo sai da frente e tal, e chega até um outro homem. Esse homem diz, peraí, eu tô com o seu ticket aqui. E ele pensa que esse homem é só mais um na multidão. E esse homem diz, não, 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 meu nome é Peter, eu sou o líder da expedição. E ali ele tem um choque, ele pensava que o líder ia ser ele. E aparece um outro personagem agora, é o líder do regime nazista ali naquele momento, e já apresenta-se trazendo a bandeira para que Henrik possa fincar no topo do Monte Nanga Parbat quando ele chegar ao cume, e que eles já chamam até de minha montanha, embora tenham falhado todas as vezes. Naquele momento, diversos repórteres, diversos jornalistas, flechas para todo lado. A gente vê como é grande a fama e a reputação de Henrik e como ele é egocêntrico também. Nesse momento, aparecem um dos momentos cruciais desse filme, que é o conflito literal, embora bastante sutil, entre o bem e o mal.
Esse líder do regime nazista que está ali naquele momento, representando a personificação do tentador, do demônio em si, da força de sucção maligna, descendente, esse indivíduo vai ter conseguido exercer uma ação, uma influência sobre todos os presentes, exceto um. E esse um é justamente Roche, aquele sujeito que estava pilotando o carro desse casal. Ele vai ser o único que vai dizer: não, 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 eu não quero nada disso, não quero tirar nem foto com vocês. A gente vê nesse ponto um único ponto de oposição entre esse indivíduo, essa força do mal, e esse único representante da oposição aqui nesse microcosmo do mundo ocidental. Henrik, então, sobe ao trem e deixa Ingrid desolada com seu filho no ventre. Uma vez no trem, ele passa batido pelo resto da equipe e se senta sozinho, rumo a completar a trajetória de 5.000 milhas até a Índia, onde eles começarão a expedição rumo ao Nanga Parbat. Quando nós vemos, eles estão subindo a montanha. Completa-se um mês que eles já estão subindo. Eles chegam no 4º campo e ali ele faz a reflexão de que a criança já está com 1 mês de idade e que ele anda se sentindo muito confuso, ele já não está com capacidade de se concentrar e de escalar de maneira tão confiante com a mesma performance de sempre. Ele está com algo machucado dentro dele, angustiando, perturbando a mente dele. Ele está, obviamente, se sentindo culpado por ter deixado a criança para trás. Ele sabe que ele estava errado. E essa ferida emocional vai se tornar uma ferida física, porque em determinada altura ele vai tomar um tombo pela falta de atenção e os grampos de aço da sua bota direita vão perfurar a sua perna esquerda, fazendo uma ferida física, que ele vai omitir do resto da equipe e que quase vai custar a vida de Peter, que estará ao seu lado nesse momento. De repente, nós estamos vendo piorar um pouco o clima e Peter fala para Henrik que eles precisam se amarrar uns aos outros para garantir a segurança da equipe, formando duplas. Enquanto eles estão subindo, de repente, do nada, pedras começam a cair. E Peter, que também tem etimologicamente a origem do seu nome em pedra, escorrega e cai. Então Henrik precisa segurar aquilo dali. E naquele momento, ele tem que se apoiar nas 2 pernas, direita e esquerda, do mesmo modo. E como a sua perna esquerda está ferida, ele não consegue usar toda a sua força. Escorrega e cai. Por sorte, eles não desabam no precipício. Mas ele cai num lugar que lhe permite, por sorte, se apoiar apenas na sua perna direita. E assim ele consegue resgatar Peter. Esse machucado na perna esquerda, essa sua incapacidade de se apoiar nas 2 pernas em decorrência dessa ferida, já é simbolicamente extremamente relevante do ponto de vista até do plano psicológico. Porque a gente vai ver que ao longo do filme, Henrik se revela um indivíduo que está muito acima da média do que os outros seres humanos em diversas qualidades, mas é nota 0 em diversas habilidades básicas. E quando ele é colocado em um cenário em que ele precisa usar todas as habilidades em que todo mundo é mais ou menos, ele não consegue, ele despenca. E ele, naquilo que ele consegue fazer sozinho e depende apenas das habilidades em que ele realmente é bom e dependem só dele, ele realmente se torna um fator de diferença. Peter, ao ser resgatado, vê aquela ferida e fala: mas por que você me omitiu isso? Eu poderia ter te ajudado. Ao que ele responde: me ajudado? Isso que não é problema seu, é problema meu. E eles discutem, e Peter diz para ele: a próxima vez que você mentir para mim sobre uma lesão, você está fora da equipe. E ele desafia: try it. De repente, estamos em um outro dia da expedição, e eles estão dentro de uma cabana, dormindo, estão acampados, porque agora o tempo fechou. Eles estão ali há dias. E Henrik confessa que ele não aguenta mais ficar parado, porque é muito ruim ficar tanto tempo assim para uma pessoa ficar se questionando sobre as coisas que ela fez, se são certas ou se não são. De repente, um avalanche e acaba toda e qualquer esperança de subida. Ele e Peter têm uma grande discussão e Peter se impõe a partir da sua patente. Ele diz: isso aqui é uma ordem, nós vamos descer como equipe. Acabou. Só que nisso, Henrik fala de maneira literal. Peter always let your best man try. Ele fala que ele é o melhor homem. E tanto o diretor quer frisar isso que coloca essa frase na boca de outro personagem secundário que diz: ele está dizendo que ele é o nosso melhor homem, que ele é o melhor de todos e tal. Ele realmente acredita que ele é melhor que os outros.
Some-se a sua confusão entre a sua identidade entre superatleta e ser humano superior aos outros, a confusão dessa identidade que se mistura com a ideia de que ele é biologicamente superior, que é justamente a ideia que dá o tempero cultural sobre o qual se assenta o regime nazista. Ele realmente acredita ser superior às outras pessoas. Mas Peter se impõe e eles descem. Na descida, Henrik está extremamente contrariado e desvia pelo caminho e do nada aparece um monge tibetano com a foto do Dalai Lama. Esse monge oferece a foto para o Henrik 3 vezes. E 3 vezes Henrik nega. Inclusive diz: "Ah, não, isso não significa nada para mim". Então ele aceita a foto só para o monge parar de incomodar ele, parar de insistir. Mas ao descer, ele tem uma surpresa. Toda a equipe da expedição tinha acabado de ser presa. E ele fica sabendo, pelo chefe das forças militares da Inglaterra, que a Inglaterra havia declarado guerra à Alemanha e que a partir daquele momento, qualquer pessoa que fosse do outro lado, mas estivesse em território inglês, era prisioneiro de guerra. Heinrich vai preso. É interessante observar a presunção de Heinrich, porque ele julgava que tudo estava tudo sob controle, que ele ia conseguir fazer a escalada e que em 4 meses ele ia estar em casa certinho. Mas quando completa 4 meses, ele está chegando no campo de concentração. A caminho, e isso mostra um pouco desse lado corajoso, destemido e inconsequente, ele não tem medo de morrer mesmo. No caminho, no carro, ele simplesmente salta do carro e sai correndo, debaixo de bala, até ser capturado. E entra indignado dentro do carro. Chega na prisão no dia 15 de outubro de 1939. Ao cruzar os portões, a sua presunção fala altíssimo novamente: "Eu faço uma promessa para mim mesmo, antes do solstício do fim do ano, eu estarei deitado com Ingrid". De repente muda a cena para outubro de 1940. Passado um ano, ele está na 4ª tentativa frustrada de fuga. Outro fato curioso é que ele não tem muita criatividade. Ele coloca um super foco em uma direção e ele fica tentando várias vezes, acreditando que ele só precisa se superar em velocidade ou em força, sem estratégia basicamente nenhuma. Depois que ele é preso, recapturado pela 4ª vez, ele vai para a Solitária e pela primeira vez, veja, nós estamos aqui desde julho de 1939 até outubro de 1940. Pela primeira vez ele vai mandar uma carta para Ingrid, para dizer como é que estão as coisas. Ele vai até Peter, porque eles estavam no mesmo campo de prisioneiros, e lá ele pergunta a Peter se ele consegue mandar enviar cartas, e Peter diz que sim, e ele pede que envie aquela carta. Nesse momento, ele fica sabendo que a equipe de Peter está preparando uma fuga, e ele acha o plano não muito atraente e recusa o convite para participar. Peter diz para ele: "Olha, toda hora que você está tentando escapar, está atrapalhando a vida de todo mundo, porque eles estão redobrando a guarda". E ele não está nem aí. Afinal de contas, na cabeça dele, ele vai conseguir tudo sozinho. Pouco depois disso, nós vemos que ele está treinando na chuva sozinho, extremamente focado e determinado, enquanto os outros presos estão interagindo. Depois passa uma outra cena e ele está sozinho, isolado no refeitório, comendo, sem interagir com ninguém. Ele é muito solitário, o jeito dele de ser. Ele tem uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas. Ele nem sente necessidade disso, na verdade. E Peter vem até ele e diz: "Ó, chegou a carta aqui". Então ele vai lá abrir a carta. E ele descobre que o filho dele nasceu, está com 2 anos de idade, que Ingrid agora está casada com Rost, que é quem estava pilotando aquele carro e que disse não para o nazista, e que até então ela achava que ele tinha morrido, o Henrik, e que ela agora está casada com o Rost e que ela quer que ele assine os papéis do divórcio, porque ela não tem interesse nenhum em continuar com ele, porque as coisas já estariam definidas a partir do momento que ele aceitou entrar naquele trem. Ali ele toma um golpe mais forte possível que você pode imaginar no ego dele. Ele via Rost como um ser humano inferior, e ele, que poderia ter qualquer mulher que ele imaginava ali na Áustria, jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. E ele fica acabado. Depois disso, ele toma conhecimento de que as pessoas da equipe de Peter estão se preparando para sair. É setembro de 1942. E de última hora ele vai correndo atrás dele e fala: "Não, eu vou participar do plano de vocês".
E quando ele sabe qual é o plano, quer sair fantasiado em vez de sair correndo, ele acha aquilo ridículo, mas é o plano que dá certo. E assim, Peter o derrota também. Mais uma que vai no ego dele. Mas quando eles terminam de executar o plano, estão do lado de fora, e grave, o número é 7, são 7 prisioneiros que vão fazer a escapada. A primeira coisa que ele faz é olhar para o grupo e dizer: olha, eu quero seguir sozinho, vocês sigam a vida de vocês. E é justamente isso que ele faz. Ele segue sozinho. E agora nós vamos vê-lo enfurnado dentro de uma caverna, sobrevivendo dentro da floresta, sozinho, comendo animais, ou frutas, ou seja lá o que for, porque ele não poderia voltar simplesmente para a cidade qualquer da Índia, porque seria preso de volta. E dali era impossível ir para qualquer lugar, ele tinha simplesmente que sobreviver. E ele fica nessa situação tão deplorável que ele perde a dimensão temporal, ao ponto de o próprio diretor fazer ele fazer cálculos equivocados para comunicar isso para a gente. Ele está totalmente desorientado no tempo. E aí, num determinado momento, ele vai no nordeste da Índia e invade o templo de uma divindade hindu chamada Kali. Essa divindade, ela é conhecida pelo seu poder destrutivo, na verdade. E uma de suas funções é destruir o ego dos homens e estraçalhar as suas ilusões. E ele não está nem aí para nada disso, porque nada disso diz nada para ele. Ele come as oferendas, rouba o dinheiro e sai correndo. Curiosamente, nesse momento, se dá um marco em que se encerra a primeira parte do filme, porque é justamente quando ele come as oferendas de Kali que ele passa mal e, do nada, depois de anos, aparece de paraquedas no mesmo dia ali Peter. E agora Peter aparece desempenhando a função, o papel de desdobramento simbólico da personalidade de Henrik. E eles agora vão cruzar o Tiber juntos. No dia seguinte, eles já amanhecem numa mais uma derrota para Henrik. Henrik, que só tinha algumas bolachas creme cracker ressecadas para comer, é obrigado a ver Peter abrindo um verdadeiro banquete de café da manhã em termos de enlatados, que é o que teria sobrado da fuga. E nisso Peter fica provocando ele, e ele fica extremamente sentido com aquilo dali. Vão haver várias derrotas para Peter ao longo do filme, e isso vai quebrando o ego dele. Lembre, Kali, a divindade Kali, a ingestão das oferendas de Kali, marca o início da destruição do ego de Henrik ao longo dessa etapa toda do filme que ele estiver ao lado de Peter. Depois disso, eles estão lá tomando café e decidem que vão seguir juntos. Depois de algum tempo, eles estão se aproximando da fronteira do Tibete, e ao chegar perto da fronteira, lá de longe, perceba, a mais de 1 quilômetro de distância, os tibetanos começam a gritar coisas para eles. Eles começam a chamar eles de demônios. Mas do ponto de vista simbólico, não havia como eles reconhecerem eles como estrangeiros. Aquilo ali, o diretor do filme está querendo dizer para a gente: olha, esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento simbólico, é um reconhecimento de caráter transcendente. E quando eles passam para chegar perto realmente do Tibete, eles param para observar aquela vastidão, e a primeira coisa que Hendrik faz é conferir se ele venceu ou não a aposta com relação à medição da distância que ele havia feito com o Peter, para você ver como é que é a mente dele em termos de foco, competição, ser melhor do que os outros e coisas do tipo. Eles descem e vão então em direção ao primeiro vilarejo. Eles encontram 2 sujeitos muito engraçados, parece o Sancho Panza e o Don Quixote. E esses indivíduos tentam bloquear a entrada deles, mandar eles embora. Fala: olha, aqui forasteiros não são bem-vindos aqui, vão embora. Mas Henrik vai lá e escorraça eles. Quando eles chegam no primeiro vilarejo, eles pedem comida, eles vão ser levados ao governador daquela província. Mas antes disso, eles escutam um monge lendo para eles uma profecia. Guarde essa profecia na sua mente, porque essa profecia é um dos milagres que vão se apresentar para Henrik ao longo desse filme. Ele apresenta para Henrik uma profecia. Depois disso aparecem aqueles 2 indivíduos que estavam na estrada. Um deles era o governador da província. Henrik não tem onde enfiar a cara, mas ele tinha uma foto de Dalai Lama com ele, aquela que ele recebeu ao descer do monte e ao negar por 3 vezes.
Ele entrega essa foto para o governador da província e através dessa foto eles se safam de punições maiores. Eles vão ser expulsos e vão ser acompanhados por guardas que deveriam levar eles até a fronteira com a China. Mas no caminho, eles vão parar num segundo vilarejo. E no segundo vilarejo vai acontecer um dos momentos mais importantes desse filme. Henrik vai convencer Peter de que Peter deveria negociar o relógio dele por comida, porque eles precisavam comer. E Henrik vai mentir, vai dizer que ele não tem nada. Peter fala, mas esse relógio foi o relógio que meu pai me deu quando eu escalei o Mont Blanc. Ele tem um significado especial para mim. Só que na cabeça de Henrik, isso não faz sentido, porque ele não viveu isso provavelmente na vida dele, esse tipo de consideração. E aí ele diz, se eu tivesse um relógio desse eu negociava. O Peter vai lá e negocia. Enquanto o Peter está negociando, o Henrik olha à sua volta. E ele percebe que aqueles guardas que estavam com eles estavam vestindo umas roupas do exército comunista chinês. E ele pergunta ao comerciante, de onde surgiram essas roupas? E o comerciante fala, os soldados do exército comunista chinês vêm aqui, fazem negócios com a gente, mas eles dão bastante dinheiro, eles são muito legais, eles vão cortejando o povo tibetano. Isso é muito importante, porque a jaqueta vai ter um simbolismo muito grande nesse filme. Percebendo aquilo, ele vai até os guardas e diz, vocês gostam de utensílios militares? Então eu vou dar uma bota para vocês aqui. Ele vai lá onde está Peter, pega os grampos que machucaram a perna dele quando ele estava escalando a montanha, e ele engana os guardas e fala, vou colocar nos pés de vocês um acessório aqui das botas alemãs. E ele coloca aqueles grampos. Perceba, o mesmo grampo que machucou a perna dele vai ser o grampo que vai permitir a fuga. Isso é importante porque esse filme acontece muito esse recurso de usar um mesmo item que teve em um momento em outro. Assim como apareceu a foto que usou ali, vai aparecer esse grampo que machucou a perna que vai significar a fuga em outro momento. E assim vai se dando sucessivamente. O indivíduo, então, os dois guardas colocam esses grampos nos pés e eles dois conseguem escapar correndo. Por causa dos grampos, os guardas escorregam numa determinada rocha que está correndo atrás deles e ficam para trás. Nisso, depois que eles chegam no topo de um monte e caem exaustos, os dois caem no chão e largam a mochila lá, e então o Henrik se levanta para olhar se os guardas ficaram para trás mesmo. Nesse momento, Peter percebe que Henrik havia mentido para ele e que Henrik tinha não apenas um, mas 3 relógios. Perceba, 3 relógios, símbolo do tempo, dimensão temporal também. E o número 3. Indignado com aquilo, Peter vai até ele e questiona ele. E em determinado ponto da discussão, ele questiona o seguinte, ele diz, você nunca ouviu falar de princípios morais, de valores morais? E aí realmente a discussão fica muito grande, ao ponto deles se empurrarem e Peter chegar para ele no final e falar, sabe de uma coisa? Fica com seus relógios aí, e é por isso que ninguém suporta essa sua companhia, é por isso que você está sempre sozinho, porque você é uma pessoa extremamente desagradável. E aí ele se retira, mas nisso Henrik, pela primeira vez, vai demonstrar o arrependimento. Ele vai correndo atrás de Peter, porque quando ele disse, é por isso que você vive sozinho, de certo modo ele bateu na ferida que já devia ter lá de outros problemas, mas que também se somou a que se formou com o casamento dele. Ele sabe que ele pisou na bola feio com a esposa dele que estava grávida, e aquilo está lá dentro latejando. Quando o Peter falou aquilo, bateu lá, e com certeza aquilo remete a algo que está mais lá atrás ainda. Mas ele vai atrás de Peter e pela primeira vez ele pede perdão. Ele diz, eu errei e menti para você, toma aqui, aceita esses relógios, por favor. E Peter tenta devolver para ele a aliança que estava presa nos relógios. Ele fala, não, 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 eu não mereci isso também. Aí, a partir desse momento, o filme vai para um outro nível, um nível mais mítico mesmo. A partir daí, você já vai para uma segunda cena em que estão deitados os dois olhando para as estrelas. E nesse momento é o momento em que Henrik pela primeira vez vai falar sobre a vida dele. Ele comenta que o filho dele vai fazer 3 anos e meio em breve, e que Ingrid em breve vai dizer para o filho dele que o pai dele se perdeu lá pelas montanhas. E ele diz, mas está tudo bem, é melhor um pai morto do que um pai incompetente, desprezível. Só que Peter, ao escutar isso, fala para ele, escreva uma carta para o seu filho, deixa ele saber que você está vivo. E aí ele escreve a carta. E ao escrever essa carta, ele fala várias construções, as sentenças que ele fala são construídas de tal modo
que algumas delas, se você colocasse, por exemplo, na boca de um personagem que estivesse respondendo, representando Deus e falando com algum mortal, caberia perfeitamente. Inclusive a primeira sentença, que é justamente essa: "Eu sou uma pessoa que você não conhece, mas você é uma pessoa que ocupa a minha mente e o meu coração". E aí ele segue dizendo outras coisas na carta e que remetem muito à dimensão do subterrâneo humano também, além do transcendente. Temos aí um outro trecho em que ele vai falar, por exemplo, que nesse lugar onde eu estou, é muito comum que as pessoas fiquem fazendo peregrinações muito longas para lugares santos, com a esperança de que os erros que elas cometeram sejam purificados. E elas acreditam que quanto mais dura for a jornada, mais esses erros serão purificados. Se forem para um lugar santo. Aí ele diz: "Eu estou andando de um lugar muito distante para outro lugar muito distante, desde que você nasceu. Eu não tenho a menor ideia se todos os erros que eu cometi serão purificados ou não. Tem tanta coisa que eu me arrependo". Aqui ele começa a admitir os erros dele novamente. E esse processo agora segue direto. Depois ele faz um comentário interessante. Nesse lugar onde tudo o tempo parece ficar parado em pé, mas tudo parece se mover, inclusive eu, aí ele continua acrescentando coisas, falando da dimensão temporal, espacial, e você vê que nessa dimensão mítica ele vai dizer várias coisas que faz esse tipo de sugestão que nos remete o tempo inteiro para uma outra dimensão de tempo, para um tempo eviterno, sempiterno. Depois disso daí, vai acontecer um momento crucial no filme, porque houve o arrependimento, agora haverá o sacrifício. Peter está caído no chão, no meio da neve fria, com seus pés congelados. E Henrik, pela primeira vez, depois de tanto tempo peregrinando para lá e para cá, ao lado de Peter, que agora é como se fosse o seu irmão, ele tira suas próprias botas para trocar com Peter. No momento em que ele faz isso, eles vão acampar de noite, e aí os demônios que estavam dentro dele, simbolicamente agora, vão aparecer como personagens do filme. Uma gangue de assaltantes sobre 7 cavalos irão cercar o acampamento deles e raptar os dois. Só que nisso a primeira coisa que o ladrão diz é Yellowhead. Ele chama o Henrik de Yellowhead, sai puxando pelo cabelo. Yellowhead! Grave esse termo, porque ele vai ser retomado lá na frente, vai ser o primeiro termo que o Dalai Lama chama ele. Aqui nós temos uma espécie de demônio interno dele, chamando ele de Yellowhead. Lá na frente teremos o Dalai Lama. Quando ele chama, ele vai dizer: "Me dá seu dinheiro, me dá seu relógio, me dá suas roupas". Exatamente, jaqueta, dinheiro, roupa, coisas que têm um significado ao longo dos acontecimentos. E levam ele para o acampamento, ele e Peter, para o acampamento deles. E eles vão para dentro de uma das barracas dos ladrões. O ladrão que está na porta da barraca está dormindo. E é puramente simbólico isso aqui simboliza o renascimento. É uma morte simbólica e um renascimento simbólico. É como Jonas na barriga da baleia. Ele agora, por exemplo, pega uma faca, em vez de matar o bandido que está dormindo, para não ter risco de fazer barulho nenhum, por exemplo, ele vai simplesmente rasgar a lona e escapar com Peter. Ele não deixa Peter para trás. E sobre 2 cavalos, os dois fogem. E são 2 cavalos. Demora mais de um mês. Eles já terão comido o primeiro cavalo inteiro e no final vai aparecer eles comendo um sentado do outro. O cavalo num lugar todo branco, uma montanha enorme, o sol no céu, demonstrando ali que eles retomaram a condição de homem primitivo. E agora, enquanto eles estão ali sentados sob o sol, sob aquela neve, embaixo de todo aquele cenário de isolamento, como se eles fossem homens primitivos, eles serão salvos pelas orações dos peregrinos. Os peregrinos estão do outro lado da montanha, passando e rezando alto. Então, literalmente, eles serão salvos pelas orações. Quando eles cruzam a montanha e vão descer até os peregrinos, preste atenção nesse detalhe. Peter saca um documento. Peter diz que tem um documento, uma permissão especial que permite que eles entrem. E o peregrino foi dizendo: "Não, aqui forasteiro não pode entrar, vocês vão atrapalhar a gente". E ele saca a bula de um remédio que tem uma cruz vermelha em cima. Aí ele entrega aquilo dali e o forasteiro acredita, e o peregrino acredita que aquele documento é um documento especial. E aí eles vão lá e entram na cidade de Lhasa.
Então a gente passou por 3 partes do filme. A gente viu a primeira parte, que vai desde o começo do filme até o momento que ele come as oferendas de Cali, onde espiritualmente a gente vai dizer que o Henry está na condição de besta fera. Nós vamos do ponto onde ele comeu a oferenda de Cali até o momento em que eles comem a carne do cavalo. A gente pode dizer que nesse período ele passou, né, para a condição de homem primitivo, teve uma morte simbólica, um renascimento simbólico. E agora, na entrada de Lhasa, a gente está entrando aqui no terceiro momento, em que ele vai agora se tornar um homem civilizado. Tanto é que quando eles entram em Lhasa, que é a cidade sagrada, onde dentro de Lhasa tem um mosteiro onde fica o Dalai Lama, essa próxima parte, que é a terceira parte do filme, vai decorrer toda ali aos arredores do mosteiro, dentro de Lhasa. A primeira coisa que eles fazem quando eles entram em Lhasa é roubar um jornal que está em cima de uma banca, porque eles veem ali as defesas alemãs estão caindo conforme os aliados estão avançando. Se você colocar isso em espelho, é como se as defesas de Lhasa estivessem caindo enquanto eles estivessem avançando. Mas poucos passos depois, os dois avistam um cachorrinho, uma senhora colocando comida para um cachorrinho. Lembre-se, condição de homem primitivo. Eles vão, esperam a senhora sair e brigam os cachorrinhos e começam a comer a comida do cachorrinho. Essa senhora pega uma vassoura, começa a bater neles para escorraçá-los e aparece de repente um sujeito chamado Tsarong, e esse sujeito vai fazer o papel de bom samaritano. Ele vai acolher, ele vai ser o pai adotivo de Henrik e de Peter. Tanto ele quanto a esposa dele vão ser uma espécie de família adotiva deles dois durante todo esse período que eles estiverem ali na parte de Lhasa. Prova disso é o fato de que uma das cenas que vem em seguida é uma cena ridícula. Tá Peter fazendo a barba diante do espelho e o diretor do filme coloca Brad Pitt, que é o Henrik, sentado numa vasilha que provavelmente a senhora usava para dar banho no cachorro, como se ela estivesse dando banho no bebê. A cena chega a ser ridícula, mas é porque ele quer simbolizar justamente isso. Olha, é como se ele vai ter agora uma segunda infância, uma segunda chance. E de fato eles dois vão ficar morando, tipo ele ali como na segunda infância, tendo o Peter como irmão mais velho, né? É óbvio. Então nós temos aí Tsarong, que é o bom samaritano, com a esposa dele, e essa nova família que vai ter simbolicamente o papel de uma família adotiva, que vai ser a restauração moral de Henrik ao longo desse filme. Só que o ego dele precisa ser quebrado. Quando esse bom samaritano, que se chama Tsarong, recebe esses dois forasteiros e quer mantê-los na sua casa, ele precisa pedir uma autorização e marca uma audiência. Nessa audiência, nós vamos ver um personagem chamado Nawan Digme. Esse Nawan Digme é como se fosse um sujeito que agora está começando a decair, a ser atraído pelas forças do mal, que em Lhasa se identificam na pessoa de um chefe do regime comunista chinês, na missão chinesa que tem no território do Tibete, enquanto Hendrik vai começar um movimento de ascensão. É como se fosse um espelho, enquanto um sobe, o outro desce. Desse modo, o pai adotivo de Henrik vai até lá pedir permissão para ficar com os forasteiros na casa dele. O regente político pergunta para ele: mas por que você vai ficar com eles? Ele fala: precisa de motivo para ajudar quem está precisando de ajuda? Ou seja, tudo isso é bastante exagerado para passar essa imagem do bom samaritano, que é uma figura que está ali dentro de toda a simbologia cristã, ao lado da cruz e ao lado de muitas outras coisas que nós veremos. Depois disso daí, uma coisa que a gente vai ver é justamente agora a destruição do ego de Henrik, graças a uma outra personagem que se torna um outro desdobramento da personalidade dele, mas que é complementar a Peter. Tanto é que eles dois vão acabar casados, Peter e essa personagem, que se chama Pemalak. Pemalak vai ser uma pessoa que, a convite do personagem espelho, que é Nyua Jingme, ela vai ser chamada para ir lá dar de presente para eles roupas. Lembra lá da jaqueta dos soldados comunistas do segundo vilarejo? Ela vai lá para fazer as roupas, para tirar a medida. Nisso, o filme vai ficar girando, em uma boa parte, na disputa entre Peter, que agora é o irmão de Henrik, simbolicamente falando, e Henrik para tentar conquistar Pemalak. E Pemalak vai maltratar Henrik até não dar mais, justamente por desprezo ao seu egocentrismo.
Você vai ver, por exemplo, nesse primeiro momento, que ela vai falar: "Ó, tira a roupa aí que eu tenho que medir aqui, tirar as medidas". Henrik vai se comportar como se fosse uma criança de 11, 12 anos de idade, ao passo que Peter se comporta de maneira mais madura. E nisso, obviamente, Peter vai marcando ponto. Cada vez que Peter vai marcando um ponto, uma cantada dele que dá certo para cima de Pemalak, Henrik vai ficando cada vez mais magoado. Depois disso, eles vão estar em uma outra situação para terminar de tirar as medidas, e Henrik vai estar tentando escalar o teto da casa em que ele foi adotado e aparecer para a moça e tira um diário cheio de coisas coladas, que ele é campeão olímpico, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí ela olha para ele, nada impressionada, e diz: "Está aí uma diferença enorme entre a sua civilização e a minha. A sua civilização admira pessoas que chegam ao topo em qualquer área da vida, de qualquer maneira, enquanto nós admiramos aqueles que abandonam o seu ego." Isso vai direto na alma de Hendrik. Depois nós vamos ter um outro momento em que eles estão desfilando com as roupas que estão prontas pela rua e Ninhua Digme vai encontrar com eles. Lembre, o personagem espelho que vai começar em fase descendente. Vai encontrar com eles na rua, se apresenta e segue a vida dele. Só que ele não vai para um lugar qualquer, ele vai para a missão chinesa, onde ele se encontra com o tentador nessa etapa do filme. Lembra-se que no começo do filme tinha aquele representante do regime nazista, cujo único opositor foi Roche? Aqui em cima nós teremos uma imagem espelho dele, teremos o tentador, agora vai ser na imagem desse senhor, espécie de seu Miyagi, do exército comunista chinês. E Ninhua Digme vai ser aquele que vai ser tentado pelas forças descendentes, enquanto o Henrik vai subir, Ninhua Digme vai descer. Aí então vai ter uma outra cena mais adiante, em que os dois vão inventar que a roupa está estragada para poder encontrar com a Pemalak, só que o Peter se antecipou, e mais uma vez ele marcou um ponto em cima de Henrik. Depois eles saem para passear e decidem comprar um patins de gelo. E nesse momento, Peter solta outra cantada que sobrepõe as investidas de Henrik, e Pemalak está cada vez mais próxima de Peter, e Henrik cada vez mais sentindo e percebendo. Finalmente eles vão esquiar, patinar no gelo. Essa é a cena culminante da destruição do ego dele em relação a Pemalak nesse período pré-casamento, porque vai ter o período de casamento ainda. Nesse momento, Peter vai fazer de tudo, vai se comportar que nem uma criança, é bem estereotipado, que é para ficar bem claro o caráter simbólico. Vai fazer de tudo para chamar a atenção pelas suas habilidades, pelo que ele consegue fazer, para aparecer. E Pemalak não está nem aí para ele, e fica bem claro para ele e para todo mundo que ela e Peter já estão ali envolvidos. Nesse momento ele realmente desaba, o ego dele é destruído, parcialmente, né? E ele escreve uma carta, a segunda carta para o filho dele. Depois que isso acontece, a cena dá um salto e a gente vai parar lá na casa já de Peter e Pemalak. Lembra os dois desdobramentos da personalidade de Henrik? Casados. Peter há 5 meses não os via, tamanha era a mágoa no coração dele. Imagine, irmão dele, ele extremamente vaidoso, agora ele está sozinho, com orgulho ferido, e ele vai lá para visitar eles dois. E quando ele vai visitar, ele não consegue se conter na hora que eles estão jantando, e ele está diante do casal, ele faz um comentário atravessado. E Pemalak vai fazer um comentário direto para ele. Vai dizer para ele: "Olha, a boa fortuna de um amigo deve ser motivo de felicidade para a gente. É uma pena que você tenha ressentimento com a felicidade do seu amigo. Você deve estar muito triste e sozinho." E ela manda isso assim, direto. E ele fica acabado. Ele sai dali e agora ele está vivendo ele já passou da segunda infância, passou pela segunda adolescência, agora ele está na segunda fase adulta, porque ele já arrumou um emprego. Ele está trabalhando como alguém que mede a região de Lhasa. Ele foi contratado pelo governo. E aí ele escreve, nisso que ele está indo para cá, ele está trabalhando lá, medindo ao redor, aparece Ninhua Digme, o personagem espelho, e diz para ele: "Olha, acabou a guerra lá do seu país. A Alemanha desistiu." Ele solta tudo na hora, como se ninguém tivesse valor nenhum para ele, e falou: "Ó, encerra tudo que eu estou indo embora." Só que quando ele chega em casa, ele recebe uma carta, é a carta do filho dele. E o filho dele é bem direto, diz: "Olha, não me mande mais cartas porque você não é meu pai." Assinado, aí ele bota Rost Immendorf, ou seja, ele coloca o sobrenome de Rost. Aí ele repete Rost Immendorf. Depois disso você só vê ele caído.
desolado, destruído. Seu ego foi completamente destruído ali, rejeitado por Memalak, derrotado pelo irmão, abandonado pelos dois, rejeitado pelo próprio filho agora. Você acha que nada poderia piorar. E ele já não está mais aí para coisa alguma, mas a jornada ainda precisa continuar. E continua, porque naquele momento chega uma outra carta, e dessa vez da grande mãe, que é a mãe do Dalai Lama. Esse é o início da quarta parte do filme, que é o momento em que ele passa de homem civilizado para um ser humano espiritualizado. Ela conversa com ele e pergunta para ele se ele diz a ele que o Dalai Lama tem interesse em conhecer ele e faz algumas observações. O Dalai Lama é dentro da visão do filme, a reencarnação do Bodhisattva da compaixão, etc. E ele ouve tudo aquilo como se nada daquilo fizesse o menor sentido, e ela fala: "Olha, o Dalai Lama quer conhecer você". E ele praticamente diz: "Eu tô nem aí". Ele só não fala, mas ele gesticula como se ele não tivesse nem aí. "Minha vida acabou mesmo, não tô nem aí para nada, isso aí não significa nada para mim". É mais ou menos isso que ele diz com a linguagem corporal. Mas no fim das contas, por educação, ele falou: "Ah, vai ser uma honra". E aí ele vai até o Dalai Lama. Nesse primeiro encontro, perceba a dimensão simbólica, porque nesse primeiro encontro, o Dalai Lama, na hora que ele chega, a primeira coisa que o Dalai Lama fala é Yellowhead. Lembra-se do primeiro ladrão que tirou ele da cabana de acampamento? O Dalai Lama fala Yellowhead, Yellowhead, fica mexendo no cabelo dele. E aí ele acha aquilo engraçado. Aí o Dalai Lama fala, o Dalai Lama deve ter uns 13 anos aí, mais ou menos, 12 ou 13 anos. Ele fala para ele assim: "Você também tem pelo nos braços?" Aí ele mostra. "Você também tem pelo nas pernas?" Aí ele mostra. Se você não prestar atenção, isso parece que não tem nada a ver, mas no fundo, simbolicamente, isso quer dizer que o Dalai Lama está olhando para ele como se ele fosse um cachorro, um cavalo, um ser animal ainda, que ainda precisa ser espiritualizado. O Dalai Lama, nesse filme, na relação com Henrik, ele é investido de como se fosse uma influência divina. Na relação com os demais, não. E aí ele fala para Henrik: "Olha, eu quero construir um cinema aqui, você pode construir para mim?" Aí o Henrik fala: "Mas como que eu vou fazer isso?" "Você dá seu jeito aí, enquanto você estiver construindo, a gente vai se ver e você vai poder conversar comigo." Perceba, isso é colocado no primeiro dia, no primeiro momento, e fica claro: enquanto você estiver construindo o cinema, você vai poder vir aqui e ficar conversando comigo, como se fosse uma espécie de contrato. Ele topa e começa a construção. Aí vai ser a ele, só que nisso, antes de começar a construção, nesse primeiro encontro, o Dalai Lama faz 3 perguntas para ele, faz 3 interrogações. Coisa que a gente já sabe que ele sabe. Ele fala: "Ah, não, você tem muita coisa para me ensinar. Eu quero saber onde é que fica Paris, na França, quero saber o que é um coquetel molotov, quero saber quem é Jack, o estuprador, etcétera". Perceba, as 3 perguntas que ele faz, ele já tem a resposta, é como se ele estivesse se fazendo de bobo, e são perguntas de caráter negativo para o Ocidente. Eh, Paris, França, vai estar ligado, obviamente, com a Revolução Francesa, coquetel Molotov com a União Soviética, e Jack o estuprador dispensa comentários. Então você tem aqui essas 3 perguntas iniciais, e aí ele sai para construir o cinema. Ao construir o cinema, ele vai lidar ali no primeiro dia com um desafio que ele não imaginava. Os tibetanos estão cavando ali os pedaços do chão para botar as vigas, a fundação, e de repente eles têm um problema, para tudo, porque eles estão machucando as minhocas, e eles não querem machucar as minhocas. E aí eles pedem para Henrik para parar a obra. E aí Henrik vai lá no Dalai Lama para dizer: "Cara, não tem condições, não tem como a gente fazer uma obra aqui sem machucar as minhocas". Aí o Dalai Lama vai dar uma lição para ele, vai falar: "Olha, a gente não pode pedir para um povo devoto para desprezar um princípio que tem valor. Eles acreditam que nós precisamos preservar a vida a todo custo e não fazer mal a nenhum ser vivo. Você é um sujeito inteligente, vá lá e dê seu jeito. Enquanto isso, me diga o que é um elevador". Olha a pergunta dele: "O que é um elevador?" Ele sabe a resposta, ele sabe o que é um elevador. Qualquer pessoa teria uma enciclopédia Barça naquela época lá. Ele sabe disso, ele faz a pergunta porque ele está simbolicamente dizendo para a gente que as perguntas estão mudando de nível. Ele está ensinando ao Hendrik 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro: "Olha, enquanto vocês estão lá embaixo matando judeus como se eles não tivessem valor nenhum, aqui nós poupamos as vidas até mesmo de minhocas, porque para a gente isso tem valor". Por outro lado, está ensinando: você é inteligente, você consegue lidar com as adversidades, use sua criatividade, coisa que ele não fazia uso, por exemplo, na época da prisão. E não vai dar outra, Henrik vai superar o desafio e vai surgir uma cena engraçada onde os
monges estão um pedaço está cavando buraco e o outro pedaço está resgatando as minhocas e colocando numa área confortável, com orações, com água, terra fofa, com o maior cuidado, e é óbvio que isso aqui é para fazer um contraste em espelho com o regime nazista e com o regime chinês que virá adiante para destruir tudo, ali em cima. O tempo depois de que o cinema vai enquanto o cinema vai sendo construído, realmente Henrik vai ter uma convivência com o Dalai Lama, e a cena vai ser retratada como se o Dalai Lama tivesse confundindo as coisas e tratando Henrik como o pai dele. Mas não é bem assim. Na verdade, é Henrik quem está subestimando a natureza nesse filme, eu estou falando do filme, simbólica, transcendente à influência divina, sobre que ele vai ter ali, que está operando através do Dalai Lama. Então vai ter uma cena em que eles vão estar brincando como se ele estivesse ensinando ao Dalai Lama o mapa mundi, é evidente que ele já sabia. Vai ter uma cena onde ele vai estar ensinando ao Dalai Lama como é que pilota um carro quebrado que tem lá. Vai ter uma cena onde ele vai estar explicando sobre a diferença de fuso horário, como quem diz, olha, é por isso que agora não pode ser a mesma hora em Nova York que é em Lhasa. Não pode ser o mesmo número lá e cá no relógio, mas o tempo é igual, porque nós temos a mesma dimensão. Porém, o Dalai Lama vai se fazendo de criança o tempo inteiro para ele. E a mãe dele, do Dalai Lama, tinha dado orientação para Henrik, tinha dito, olha, jamais encoste a mão no Dalai Lama. E aí o Dalai Lama tem um determinado momento em que ele encosta na mão de Henrik. Esse momento é muito importante, porque a partir daí começam outros milagres. Primeira coisa, a partir do momento que ele encosta na mão de Henrik, a natureza das perguntas do Dalai Lama muda. Ele começa a perguntar sobre a família de Henrik. Onde é que está sua família? Você não é casado, você não tem filho, cadê seus filhos? Aí ele descobre que Henrik deixou a esposa grávida, foi embora e nunca mais voltou. E ele fica com aquela informação dentro dele. Nesse mesmo momento vai passar um cometa no céu. E aí Henrik vai acordar, vai olhar pela janela, vai ter um cara de tibetano batendo panela e dizendo mau agouro, mau presságio, tal. Esse vai ser o segundo milagre, porque no dia seguinte vai ser anunciado que Mao Tse Tung foi nomeado líder supremo lá na China, no regime comunista, e que agora o projeto é a unificação do país, o que inclui, obviamente, a tomada do Tibete. E aí, logo em seguida, vai ter também um momento em que Nawan Digme, que é aquele sujeito da figura espelho que está em força descendente, ele já é promovido a ministro, ou seja, ele tem uma ascensão profissional e financeira em poder, mas a descendente, ele está fazendo um caminho descendente do ponto de vista moral e espiritual cada vez maior, aliando-se com a força descendente. Enquanto o nosso amigo Henrik está só apanhando, sofrendo e sendo destruído do ponto de vista material, profissional, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, o ego dele está estraçalhado, mas ele está evoluindo espiritualmente. Depois desse segundo milagre, que é o cometa, e que vai ser confirmado no dia seguinte, nós teremos a visão do Dalai Lama. De repente o Dalai Lama tem um pesadelo de noite e Henrik vai até lá achando que é um pesadelo. Porém, o Dalai Lama fala para ele, mas minha mente não poderia jamais ter imaginado coisas do tipo. Mas ele não consegue dormir com medo de ter outra visão daquela. Então, ele vai até Henrik e fala, Henrik, me conta aí, o que é que faz você amar tanto o alpinismo? Aí Henrik fala, a simplicidade absoluta. Simplicidade absoluta é um conceito metafísico que diz respeito a Deus. Certos conceitos metafísicos vão ser mencionados de maneira direta ou indireta várias vezes nesse filme. Esse é um deles. Ele diz, the absolutely simplicity. Aí ele fala, quando você está escalando, sua mente esvazia, a confusão vai embora. Toda hora Henrik faz menção à confusão que existia dentro dele já. E sua visão fica melhor, você sente a presença plena e poderosa da vida. Na verdade, ele está falando de Deus ali, só que ele sente da vida. Aí depois ele fala, inclusive eu só senti isso uma vez na minha vida, quando foi fora de estar escalando, que é quando eu tive com você. Ele fala isso para Kundun naquele momento, que é o nome do Dalai Lama. Passa essa cena, aí o filme começa a ficar muito... ele fazer panfletagem política, dá muito foco para a questão da invasão do exército chinês, dos preparativos chineses, e o foco agora se divide, deixa um pouquinho o Dalai Lama de lado e começa a falar do pai adotivo dele, o pai adotivo dele, que no início foi só o bom samaritano, agora vai fazer o papel de guerreiro honrado.
E ele vai estar o lado inteiro ao lado desse pai adotivo, o Henrik, enquanto o pai adotivo vai passando por várias circunstâncias que mostra para ele o que é um homem de valores morais, de princípios, exatamente como Peter havia questionado lá atrás. O pai dele vai ser convidado a aceitar uma batalha que é fadada ao fracasso, e ele vai aceitar. O pai dele vai organizar o exército, o pai dele vai narrar o momento da traição de Nawang Jigme, que vai culminar com a destruição do Tibete. Então ele vai viver agora esse momento com o pai dele, terminando de fazer o processo civilizatório dele, de absorção dos valores morais, de redenção, de remissão de seus erros. E aí, no meio do filme, nós temos o quê? Logo depois daquele momento em que o Dalai Lama tocou na mão de Henrik, de repente, do nada, Henrik resolve fazer uma celebração de quê? De Natal, no meio do Tibete, uma celebração de Natal. E nessa celebração de Natal, ele vai dar de presente para Peter aquele relógio que ele tinha vendido, induzido Peter a vender lá atrás. Ele escreve uma carta e diz: Peter, esse relógio foi muito longe, mas voltou para o destino dele. Muito obrigado pela sua amizade. Aí nesse momento eles se abraçam e ali ele integra essa parte da personalidade dele, que era o papel de Peter, enquanto desdobramento da sua personalidade. E o de Pemalak também foi integrado ao longo desse período, que era o papel dela de quebrar o ego dele. Tanto é que Peter e Pemalak vão ficar casados lá no Tibete, mesmo depois do final. E aí nós temos que passa o Natal, passa a confirmação da visão do Dalai Lama. Então agora nós temos 3 milagres que estão aí se formando. A profecia que está acontecendo, o cometa que realmente indicou um mau presságio, e temos agora a visão que se provou realidade. Diante daquilo, ele vai acompanhando o pai dele e narrando, e ele vai identificando como ele se via naqueles soldados chineses. Como doía na alma dele ver que ele já foi intolerante como são aqueles soldados chineses. Ele vê aquilo como um espelho, e reconhecendo cada vez mais a distância que existe nesse novo Hendrik desses soldados chineses comunistas que estão destruindo o Tibete agora. E aí vai ter um momento crucial que o povo desesperado pede para que o Dalai Lama seja nomeado regente, que concedam a maioridade rapidamente para ele ser nomeado regente. Henrik, preocupado, vai até o Dalai, ele prepara um plano de fuga e vai até o Dalai Lama e fala: olha, e o Dalai Lama dessa vez ele coloca óculos, ele dá uma aparência mais velha, ele já está bem sério em determinados momentos. Henrik diante dele: olha, me perdoe, mas eu preparei um plano de fuga, etc. Aí ele fala para Henrik: mas que tipo de líder eu seria? Como é que eu ia ajudar as pessoas se eu fujo? Obviamente que isso aqui ressoa em Henrik, que fugiu do filho dele. E ele fala: então eu não vou. Então eu não vou também, porque você fica aqui para morrer. É o seu caminho para a salvação. A minha salvação é você. E aí Henrik senta depois de dizer isso. Aí o Dalai Lama olha para ele e aí diz essa frase que foi crucial. A frase crucial não é: eu não sou o seu filho. A frase crucial é que vem depois. Ele diz: e eu nunca imaginei você como sendo meu pai. Porque quando ele diz essa segunda parte, eu nunca imaginei você como se fosse meu pai, essa segunda parte impede ele de conceber aquilo que aconteceu na dimensão psicológica. Nesse momento, é o reconhecimento, dentro dessa esfera ficcional do filme, da dimensão de algo de divino que se manifesta no Dalai Lama ali, que ele não havia captado. E num golpe só, o Dalai Lama acaba de quebrar o resto que tinha de quebrar em termos de ilusão, de egocentrismo, de vaidade, de sofrimento que ele precisava sofrer, e também instaura de uma vez aquela tampa que impedia Henrik de conceber no mundo a existência de algo espiritual, de algo transcendente, de algo que fosse material. E ele faz isso de uma maneira muito simples. Podem dizer o que quiser dizer para Henrik naquele momento, dali em diante. A verdade é que ele viu uma profecia que se mostrou realidade, ele viu um cometa no céu que se confirmou ser um mau presságio, ele viu uma visão que se confirmou verdade, e agora ele está vendo um indivíduo que ele estava tomando como se fosse uma criança e que em momento nenhum tomou ele como se fosse o pai dele, e era de fato alguém que ali tinha uma iluminação diferente sobre ele. Então, para ele agora, aquela espécie de
barreira que existe na mente do homem ocidental, onde tudo precisa ser científico para ser aceitável, para ele não interessa mais, porque ele foi testemunha ocular de um conjunto de eventos, eventos de espécies diferentes, que formam um conjunto que aqui no Ocidente a gente poderia chamar de milagre, e que para ele fala por si só. A partir dali, você vai ver que é como se explodisse um portão na mente de Henrik e ele passa para a sua dimensão, a abertura da dimensão espiritual. Ele sai só do homem civilizado para o homem que acredita que não é só o céu e a terra, existem outras coisas, mas que estão muito além das nossas explicações. E agora ele sai com essa abertura para o transcendente. Quando ele vai, então, para a coroação do Dalai Lama, é a primeira vez em que ele vai estar vestido direitinho, fazendo os ritos direitinho. E aí ele vai lá na hora de ir embora, cumprimentar o Dalai Lama, e o Dalai Lama já vai direto nele, com a postura de pequeno sacerdote, digamos assim, e faz uma oração. E nessa oração, ele diz algo que remete ao que em muitos lugares se conhece como sendo lei do bem, né? Que é aquilo do máximo de bem com o mínimo de mal. Mínimo não quer dizer nada. Mínimo é o mínimo de determinada coisa possível. Máximo de ganho com mínimo de perda. Isso é um conceito metafísico que remete à perfeição divina também. Só que, obviamente, Henrik não capta essa parte. No entanto, se você olhar para a cara de Henrik nessa cena, Henrik está de 40 anos mais velho. É como se uma semana ele tivesse envelhecido 50 anos. E aí o Dalai Lama faz essa oração, fala para ele que ele tem que ir lá ver o filho dele e dá para ele de presente a caixinha, aquela caixinha de música que ele havia ganho no início do filme. E aí o Henrik, quando está saindo de Lhasa, ele olha para trás. E olha com a cara de quem está diante de Deus, assim, sem entender direito. Na minha opinião, o filme deveria ser cortado nesse momento. Por quê? Porque é o seguinte: se o autor do filme seguiu até agora uma escalada ascendente de desenvolvimento humano, em que já chegou no ponto do espiritual, para continuar, ele teria que continuar subindo. Mas você vai ver que o que ele vai fazer agora ao continuar é descer. E eu acredito que sei qual é o motivo, e a gente vai apreciar qual é a cena da descida. A cena vai ser o seguinte: ele vai chegar na casa em que está Rost casado com Ingrid, com nesse momento o comportamento de Henrik é idêntico ao de Rost. Ele tem toda uma ternura, uma compaixão, ele é a doçura em pessoa. É uma cena que ressoa amor, acolhimento, perdão, beleza. E nessa cena tem coisas importantes. Por exemplo, a porta é amarelo dourada e a sala é toda verde. Isso são cores da simbologia do hermeticismo, porque uma substância verde é justamente a substância que diluía o ouro. Então era colocada como uma maneira de quebrar o ego, de dissolver a vaidade. Vai ter esse simbolismo e tudo vai estar organizado de maneira muito sóbria nessa cena. Não tem nenhum símbolo cristão, mas está muito sóbrio, como se a própria casa fosse uma catedral. Ele entra, vai estar o garoto lá escondido dentro do quarto, dentro de um armário. Ele vai entrar, o garoto não quer responder, não quer receber ele, ele coloca a maquininha de música no chão, a caixinha de música, que o Dalai Lama deu de presente, e ele fica escondido da porta de cá, observando. Aí o garoto vai sair, quando o garoto sai, o filho dele, ele está vestido com aquela roupa bem típica da Bavária, aí começa a panfletagem política do filme que vai tomando, ou seja, ele está descendo, né? Deixou de ser transcendente, vai descendo. Bem típico da Bavária, e a cena seguinte, ele subindo na montanha, ele com o filho dele em paz, ele coloca a bandeira do Tibete. Ou seja, o sentido do transcendente foi totalmente quebrado. Se aquele filme não fosse cortado naquele ponto que eu falei, a continuidade teria que ser uma continuidade que, em espelho, por exemplo, ressoasse o Natal, ressoasse o oposto da permanência de Peter, já que Peter foi integrado na cultura tibetana, budista, etc. e tal, já que a segunda carta que ele mandou para o filho dele foi depois da patinação, deveria haver uma sequência de cenas que ressoasse isso daqui para frente, mas subindo. Então, por exemplo, chegou lá, aquela casa deveria ter símbolos que remetessem ao cristianismo. Independente se fosse islamismo, eu ia falar a mesma coisa, porque tem uma linha de continuidade. É por causa do filme, quando ele abre o papel para entrar em Lhasa, não tem uma meia-lua, tem uma cruz.
tem celebrações do cristianismo, tem o bom samaritano, tem figuras que remetem ao cristianismo no filme todo. Então você vai ver que aqui ele teria que abrir aquela porta e, nesse momento, manter o voo na mesma altura do transcendente, do espiritual. Tinha que entrar ali, tinha que encontrar algum quadro da Santa Ceia. O Natal remete à Sagrada Família. Host está desempenhando o papel aqui de São José, simbolicamente falando. Porque quando a gente coloca os pares de opostos um do outro, a gente vai ver que a estrutura em espelho não se forma. Você tem a figura do mal, que é o representante do partido nazista na estação ocidental de ferro, aqui na estação ferroviária, e você tem o representante do mal, demoníaca, do mesmo jeito, igualzinho, representado no chefe comunista chinês da missão chinesa do Tibete. Mas, em oposição a essa figura transcendente espiritual, como se fosse uma força maligna que sugou Nawan Shigme para ele se tornar um Judas, a figura do Judas traidor, em oposição a isso, você tem Dalai Lama, que é uma figura de poder sagrado no filme, que tem algum poder divino. Quando você vê do lado de cá, você só tem com poder transcendente a figura aqui do líder nazista. Do lado de cá, a pessoa que faz oposição, ele não tem nenhum poder à altura do Dalai Lama. Então fica assimétrico. Na verdade, estruturalmente falando, Rost aqui é como se ele estivesse ocupando um lugar do bom samaritano barra São José. Porque no Natal, aquilo remete imediatamente à imagem da Sagrada Família e ao momento em que ele faz a absorção das qualidades do que ele precisava de Peter. É a integração da personalidade dele naquele momento, na véspera daquele Natal que ele celebra. Então aqui era necessário ter, acompanhando essa estrutura, uma representação dessa dimensão espiritual cristã para acompanhar a mesma linha. E outra, é evidente que a criança não deveria estar com aquela roupa trajada tipicamente alemã, porque ali fica uma coisa muito coletiva. Era para estar com uma roupa normal qualquer de ficar em casa ou de sair, mas uma roupa individual, de pessoa para pessoa, de pai para filho. Isso na primeira cena. E aí, em vez de ir para o monte fazer uma escalada, nada disso. Deveria ter uma cena que fosse eles patinando e o filho dele caindo, por exemplo, e pegando o filho, e o filho dele dando um abraço e dizendo eu te amo. Alguma coisa que ressoasse com o Pemalak rejeitando ele. Porque a carta dele vem depois dessa cena do espelho, em que Pemalak rejeita ele. Ele tinha que ter esse momento aqui para fazer a oposição em espelho. E a cena final tinha que ser mais alta ainda. Algo, por exemplo, sei lá, a primeira comunhão do filho, ele dentro da igreja, numa catedral daquelas góticas alemãs, e aí em determinado momento a câmera pegasse ele olhando para o Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, com aquela mesma cara de espanto que ele ficou ao sair do Tibete, de Lhasa, e depois voltando a imagem para Cristo, para o mais alto ainda. Porque você se lembra que no início do filme a câmera apontava para o céu? Então você percebe que não houve essa subida contínua. E esse filme ele é todo construído dessa maneira. Quando ele fez essa alteração aqui no final, eu até entendo por questões mercadológicas que ele tenha buscado organizar o final do filme de uma maneira em que a coisa soasse mais de uma panfletagem para despertar sentimentalismo, sentimentos de piedade, de compaixão no público que estiver assistindo o filme. Mas a verdade é que ele perdeu aqui toda a linha que ele tinha feito da construção do filme. Você fica 2 horas vendo um filme que está subindo degrau por degrau, e no ápice, ou ele parava ali quando estava sendo de Lhasa, ou então continuava indo para cima. Mas não, ele desce. Se você faz isso, o espectador deixa de captar o efeito sobre si, que o efeito é qual? É a abertura da dimensão espiritual na vida daquele ser humano. Era essa que era a história principal. Não era nem de nazismo, não era nem de comunismo, era apenas de uma luta do bem e do mal, e uma pessoa que havia se impregnado do mal até a medula e que teve que passar por uma história muito sofrida para morrer e renascer simbolicamente e ter uma segunda criação, uma segunda família, para depois disso tudo conseguir chegar num ser com algum tipo de influência divina, para aí sim, depois de ter testemunhado 3 milagres, 3 que eu digo, irrefutáveis, na perspectiva dele. A única coisa que a gente pode considerar como 3 que eu digo, na verdade, é um conjunto, é um milagre, porque esses 3 são espécies diferentes que constituem uma coisa só. Isso é um milagre. Mas vamos botar aí com 3 milagres só para ficar fácil de compreender.
Ele agora tem 3 milagres aos quais ele pode recorrer sempre que alguém argumentar que não existe mundo transcendente, porque ele testemunhou e ele sabe que é verdade. E isso é perdido no momento em que faz essa descida, embora fique naquela dimensão pai e filho. Aí você vai dizer: "Ah, mas no início o sujeito disse que era para colocar a bandeira nazista no quando chegasse ao topo do Panga lá, do nono monte mais alto do mundo. Então faz eco". Não, não faz, porque ele não subiu aquele monte com o filho. Ele subiu um monte qualquer e botou a bandeira em cima de um monte qualquer. Então não faz eco, isso rompe a harmonia da arquitetura inteira do filme. Pegue esse filme e observe esses itens. Eu vou mostrar para vocês agora um esquema que fica fácil de compreender. De acordo com esse esquema aqui, como você pode olhar, a gente dividiu o filme em 4 partes, de acordo com como ele se desloca pela dimensão espacial, marcando, porém, os pontos de transição em cada degrau da evolução interna do nosso protagonista, Henrik. No momento em que ele ainda está fazendo a transição pela Áustria e pela Índia, até o momento em que ele ingere as oferendas daquela divindade, Kali, ele está na condição de besta humana. Ali começa a destruição do ego dele. Depois que ele passa todo aquele momento em que Peter aparece com os comprimidos, até o momento em que eles vão comer a carne de cavalo e ser resgatados pelas orações dos peregrinos, nós temos o momento em que ele está no estado de ter resgatado a condição dele de ser humano a nível primitivo, onde teve a morte e o renascimento simbólico. Quando está em Lhasa, na cidade de Lhasa, fora do mosteiro, fora de Potala, em Lhasa, em que ele está vivendo com a família adotiva, nós temos a condição que ele resgata de ser humano civilizado. Portanto, do momento em que ele ingere as oferendas de Kali até o momento em que ele vai subir, nós temos a presença de Peter até o Natal, que é o momento em que ele integra a presença de Peter na personalidade dele. E do momento em que eles dois começam a competir por Pemalak, nós vemos que Pemalak e Peter, que são os dois desdobramentos da personalidade dele, vão estar juntos ocupando, respectivamente, a mesma parte do filme. Porém, no momento que ele entrou em Lhasa, junto com Peter, ele esteve sempre com uma família adotiva, que agora o acolheu, dando a ele amor, exemplo, valores e tudo mais que ele precisava para restaurar a condição de ser humano civilizado. E, por fim, nós teremos o Dalai Lama, em Potala exclusivamente, que é o palácio onde o Dalai Lama fica, que é onde ele ascende e chega ao nível de ser humano espiritualizado. Quando a gente avalia esse filme, Ocidente versus Oriente, e nos questionamos sobre a força ascendente e a força descendente, nós vemos que fica claro que, em relação ao Oriente, a força descendente é o representante da comissão chinesa do regime comunista chinês, e que a força ascendente que se opõe a ela é o Dalai Lama, que é uma pessoa que tem no filme claramente uma influência divina. Agora, quando nós vamos ver a questão do Ocidente, nós vemos que a força descendente, de natureza maligna, como símbolo da força espiritual maligna, a figura do tentador em pessoa, ela está clara na figura daquele líder do partido nazista na estação ferroviária. Porém, a força ascendente, com caráter divino, como que esteja à altura do Dalai Lama, está ausente, nós não temos. O que nós temos aí é uma assimetria na estrutura total. E quem acaba ocupando esse lugar é justamente Rost. Rost, que eu acho que é sem o R até, é só Rost. Rost, que ocupa o papel desempenha o papel de São José barra bom samaritano a nível simbólico. Bom samaritano e bom José, no sentido de que, com a Ingrid ao seu lado, ele vai estar salvando aquela criança que está no ventre dela, do regime nazista, quando eles estão ali na estação, ao se casar com ela, desempenhando o papel de pai adotivo e como bom samaritano pelo seu próprio perfil de comportamento que a gente vê nas poucas cenas em que ele aparece. Por aqui você consegue ver que é uma espécie de um contrapeso que não está perfeito em relação a um personagem que tem uma influência divina clara e o outro que não tem.
E outro espelho que a gente vai ver é justamente entre Heinrich e aquele outro que eu disse, Nauanjigme. Heinrich, ele vai ser levado pela força ascendente, ele vai subir espiritualmente, enquanto Nauanjigme, que é o espelho de Heinrich, vai descer. Então você consegue ver o movimento com total clareza. Esse filme está em pleno equilíbrio em vários aspectos, somente em um ou outro que ele falha, e no final ele interrompe esse trajeto ascendente. No final você vai ter que, ao sair de lá, Nauanjigme vai estar completamente próximo da representante da missão da China, das forças descendentes, do mesmo modo com Hendrik, anteriormente estava ligado ao regime nazista. E Hendrik, por sua vez, vai ter feito uma transição, uma ascensão, depois de todo aquele sofrimento, e da influência de todas aquelas pessoas, Peter, Pemalak, família adotiva e o próprio Dalai Lama, que, como a gente viu, na verdade, Peter e Pemalak são desdobramentos da personalidade dele, ele vai fazer um movimento de ascensão. Você vai ver um sujeito que sai da condição de besta-fera, passa para a situação de ser humano primitivo, depois ser humano civilizado, depois ser humano espiritualizado. E quando ele volta para a Áustria, aí é o desenrolar da história. Infelizmente, vai ser uma descida nessa estrutura do filme que estava todo o tempo sendo uma subida. Por isso que eu acredito que das possibilidades para não perder aquilo dali, o ideal seria cortar no momento que ele sai de Lhasa, porque deixava em aberto, mas não saía da dimensão do ganho da dimensão espiritual dele, que realmente foi o tema desse filme.